Isso, ele lê já. Espera. Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro abertos o trabalho da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Senhora secretária, fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 32/2000. Dispõe sobre denominação de ruas na Vila Santa Rita, em Conchas. Encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Orçamento e Finanças. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje foi entregue para todos os vereadores uma folha, que a partir de hoje, está anunciando que a partir de hoje vai ser cronometrado o horário para tribuna, horário para explicação pessoal. Então, ele está avisando, a mesa está avisando que a partir de hoje o relógio passa a funcionar. Obrigado. Projeto de lei número 33/2000. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Encaminhada às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto de lei número 15/2000. Dá a atual rua número 8 na Coab 4 a denominação de Rua Ayrton Senna da Silva. Artigo 1º. A atual rua número 8 da Coab 4 passa a denominar-se Rua Ayrton Senna da Silva. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal, 24 de outubro de 2000, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Justificativa. Os moradores da atual Rua 8 da Coab 4 encaminharam a este vereador um abaixo-assinado que segue anexo, solicitando que a referida via pública passe a denominar-se Rua Ayrton Senna da Silva. Trata-se de uma justa e merecida homenagem ao grande piloto campeão da Fórmula 1, que tão bem representou o nosso país no automobilismo. Ayrton Senna foi um verdadeiro exemplo de homem, sendo reverenciado como herói nacional. Amado e adorado por todos os brasileiros e estrangeiros, receberá a homenagem do nosso povo com seu nome na Rua 8 desse conjunto habitacional. Esperamos o apoio e aprovação dos vereadores desta Casa de Leis. Câmara Municipal, 24 de outubro de 2000, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, encaminha-se o projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Indicação número 86/2000. Indica a pavimentação da Rua 1, Cetel, na Coab 2. Os vereadores que a esta subscrevem solicitam que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal de Conchas a seguinte indicação. Indica a pavimentação da Rua 1, Cetel, da Coab 2. Justificativa. A pavimentação da Rua 1, Cetel, na Coab 2, é de grande importância para os moradores desta rua, pois eles têm que enfrentar o barro após cada chuva e conviver com a poeira e buracos. Tendo em vista que é uma rua de pequena extensão, solicito pavimentação desta, sanando os problemas dos moradores ali residentes. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 24 de outubro de 2000, vereadores José Oscar Pavan e Nilton Carlos Aliberti. Indicação número 87/2000. Indica a construção de uma pracinha em frente à CDHU Conchas A.
Os vereadores que a esta subscreve solicitam que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação. Indica a construção de uma pracinha em frente à CDHU Conchas A. Justificativa. A construção de uma pracinha em frente à CDHU será de grande agrado aos moradores ali residentes, pois, com uma pequena obra nesse local, evitaríamos o acúmulo de lixo, o crescimento do mato, proliferação de insetos e teríamos uma valorização nos imóveis ali situados. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 24 de outubro de 2000, vereadores José Oscar Pavan e Newton Carlos Aliberti. Indicação número 88/2000. Sugere emenda à Constituição Federal na seção 2ª do capítulo 4º das Constituições Estaduais e no Estatuto da OAB, no que tange aos direitos e prerrogativas do advogado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, considerando o preâmbulo dos incisos 3º e 4º do artigo 1º e inciso 4º do artigo 3º, o caput do artigo 5º e o artigo 133, todos da Constituição Federal, considerando os incisos 1º e 2º do artigo 2º e do artigo 3º e artigo 6º, o caput do artigo 7º e incisos 1 e 2 do artigo 44, todos do Estatuto da OAB. Considerando que o advogado é indispensável ao funcionamento da justiça e sem ele não há como ser garantida a soberania de um Estado de direito democrático. Considerando que os magistrados, os membros do Ministério Público e procuradores, tanto na esfera federal como na estadual, gozam da prerrogativa e garantia de 2 férias anuais e uma licença-prêmio a cada 5 anos, remuneradas e sem prejuízo do recesso judiciário. Considerando que o Poder Judiciário deve ser exercido em igualdade de condições e sem hierarquia entre os magistrados, membros do Ministério Público, procuradores e advogados. Considerando que a Defensoria Pública dos municípios, onde não hajam procuradorias instaladas e funcionando, a mesma é feita por advogados e não por procuradores. Considerando que os advogados inscritos ou não para exercerem a Defensoria Pública não possuem direito ou prerrogativa de gozarem férias anuais ou terem direito a licença-prêmio a cada 5 anos. Considerando que os recessos judiciários na esfera federal e estadual não são coincidentes, dificultando e impossibilitando o descanso do advogado nesse período. Considerando que durante o recesso judiciário existem inúmeros processos que não podem ter seus prazos interrompidos, impossibilitando milhares e milhares de advogados de poderem descansar com tranquilidade nesse período. Considerando que qualquer advogado que queira tirar férias sem remuneração lógica, em virtude de ser profissional liberal, necessariamente tem que pagar outro advogado para cuidar de seus processos em andamento, fato este que nem sempre agrada aos clientes, com a substituição que se faz ou que se torna inviável a maioria dos advogados que exercem sua profissão sozinhos. Considerando que os advogados estão classificados no grupo de alto risco de infartados, estressados e hipertensos, em razão de não terem direito de descansar. Considerando que poucos são os advogados que podem viajar e passear com a família durante a alta temporada, final de dezembro e início de janeiro, quando ocorre o recesso judiciário, em virtude das tarifas cobradas nesse período serem as mais caras de todo o ano. Considerando que poucos são os advogados privilegiados que podem sair de férias em qualquer época do ano para viajar e passear com a família, em virtude de terem um escritório com vários advogados, trabalhando com ele como empregados ou como menores associados. Considerando que o tratamento desigual entre magistrados, membros do Ministério Público, procuradores e advogados não pode subsistir face aos princípios constitucionais de igualdade e tratamento
isonômico e equitativo da equivalência de funções exercidas dentro de um mesmo órgão, Poder Judiciário, considerando que todas essas pessoas que têm direito ao descanso, mesmo sendo elas profissionais liberais, por uma questão até mesmo humanitária. Considerando que todo e qualquer profissional liberal que não seja advogado possui a liberdade de paralisar seu negócio para viajar com a família ou simplesmente descansar pelo prazo e período de achar conveniente durante o ano. Considerando que todos esses fatores e circunstâncias devem ser estabelecidos por emenda ou por lei, o direito e prerrogativa de qualquer advogado inscrito na OAB, exercendo sua profissão há mais de um ano, ininterruptamente, e desde que seja em dia com suas obrigações, ter no mínimo prazo de 30 dias corridos ou dividindo-se esse prazo em 2 períodos a cada ano e mediante regulamentação interna a ser baixada pela própria OAB a suspensão de todas e quaisquer publicações de processo que quer seja na esfera federal, quer seja na esfera estadual. Considerando, por fim, que esse direito e essa prerrogativa importa necessariamente na salvaguarda dos direitos sociais, humanitários de todos os advogados, bem como da proteção da família, haja vista que o advogado tem que ter o direito de permanecer com sua família em tempo integral, ao menos 30 dias por ano, sem ter que pagar para outro advogado cuidar de seus processos e seus interesses. Requer esta vereadora, observando-se as disposições regimentais e consultado o egrégio plenário desta Casa de Leis, seja encaminhada a presente indicação para as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Excelentíssimo senhor Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo senhor Presidente Nacional da OAB, Excelentíssimos senhores Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados, Excelentíssimos senhores Presidentes das sessões da OAB de todos os Estados, Excelentíssimo senhor Presidente da Caixa de Assistência ao Advogado do Estado de São Paulo, Excelentíssimos senhores Presidentes de subseções da OAB do Estado de São Paulo, Excelentíssimo senhor Deputado Federal Alberto Goldman, que do presente seja oficiado ainda a todas as câmaras municipais do país, solicitando o respectivo apoio à presente indicação, mediante moção a ser encaminhada a esta Casa de Leis, sem prejuízo de ser encaminhado diretamente também às demais autoridades competentes sobre o assunto tratado. Sala de Sessões, 30 de outubro de 2000, vereadora doutora Valéria Bufani. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, o que pode, em primeiro raciocínio, causar estranheza aos senhores vereadores com a presente indicação é uma coisa muito simples de ser observada no dia a dia da vida forense. Eu não sei se os senhores vereadores têm conhecimento, mas tem uma ambulância na frente do Fórum João Mendes, na capital de São Paulo. Não é à toa. Vários e vários advogados já tiveram problemas de infarto durante a audiência e foram socorridos quando estavam trabalhando. Inúmeros advogados, entre a faixa de 30 a 45 anos, têm morrido de infarto e com problemas sérios de hipertensão, causando inclusive derrames cerebrais. Isso tudo vem chamando a atenção de várias pessoas, inclusive a própria CASP, que é uma entidade da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, vem fazendo uma campanha muito grande para que os advogados se previnam contra o estresse, contra a hipertensão e, de alguma forma, tentem minimizar essa vida louca e corrida que os advogados têm levado. Mas a questão, senhores vereadores, que foi colocada, de certa forma até singela e muito simples, mas que, na verdade, está sugerindo o debate em cima de um tema preocupante hoje a nível nacional. Hoje, nacionalmente falando, nós somos milhões de advogados dentro do país. Só o Estado de São Paulo tem quase seus 200 mil advogados inscritos,
quase. Deve estar em torno de 170 mil, se não me engano. Quer dizer, somando-se todos os estados, eu acho que nós fazemos uma boa gleba nesse país de profissionais liberais que, pelos termos da nossa Constituição Federal, nós somos considerados indispensáveis ao Poder Judiciário e à própria Justiça. Por quê? Porque não existe processo sem um advogado. Não existe nenhuma sentença sem um advogado. A máquina do Poder Judiciário não pode funcionar se um advogado não estiver fazendo parte do sistema judiciário. Só que dentro dessa máquina chamada Poder Judiciário, o advogado, embora na lei tenha sido colocado em um patamar igual ao magistrado e igual ao Ministério Público, na verdade, nós, como profissionais liberais, estamos sendo massacrados em termos da desigualdade dentro da justiça. Por que isso? Se a Constituição Federal diz, que no seu próprio preâmbulo, que o principal de tudo é se velar pelo desenvolvimento e igualdade, e principalmente pelo fator social e humanitário das pessoas, em pé de igualdade, onde existe a igualdade do advogado ter que trabalhar sempre, não ter direito a férias e descanso nunca, porque as férias do advogado, obviamente que não vão ser remuneradas, porque ele é um profissional liberal. Ninguém está pedindo que ele tire férias pagas pelo Estado, porque ele é um profissional liberal. É óbvio, mas ele tem o direito de poder descansar. Ele tem o direito de poder ficar com a sua família. Ele tem o direito de poder viajar e passear com a sua família em qualquer época do ano. E isso, na verdade, senhores vereadores, nós sabemos que isso é possível aos advogados que têm já um certo tempo na militância, inclusive acima, às vezes, de 10 anos, 5 anos, ou que tenham uma posição muito privilegiada em cima de outros colegas. Os advogados iniciantes ou os advogados que trabalham sozinhos, muitas e muitas vezes não podem se ausentar de seu escritório, deixando um outro colega por impossibilidade financeira ou por impossibilidade humana ou material. E com isso, o que se acontece? Esses advogados estão virando uma bomba relógio. As advogadas mulheres que têm filhos, elas não têm o direito de amamentar o seu filho. Isso está na Constituição. Toda mulher tem a licença maternidade garantida por lei. Toda mulher tem o direito de amamentar seu filho. Toda mulher tem o direito de acompanhar o crescimento do seu filho, pelo menos nos primeiros meses. As advogadas mulheres não têm esse direito também. Embora isso nem esteja sendo cogitado nessa indicação. Mas a verdade, senhores vereadores, que o que é aberração mesmo é quando esta vereadora esteve em Tietê hoje para protocolar um papel na junta da Justiça do Trabalho, que é a Justiça Federal, e tinha um cartaz hoje lá assim: não teremos expediente hoje, dia 2 e dia 3. Olha que coisa engraçada. O advogado não pode perder prazo. O advogado não tem direito a férias. Os juízes, os promotores, os delegados de polícia, os procuradores de Estado, todos têm garantidos por lei, os delegados não digo, mas os promotores e os magistrados, 2 férias ao ano, 60 dias ao ano. Eu não sei se o caso do delegado, acho que é uma só, e do procurador do Estado deve ser uma também. Mas os magistrados e os promotores têm 2 férias do ano. Ou seja, eles têm 60 dias de férias remuneradas, fora o período de recesso, que praticamente não tem audiência, não tem nada,
Então, é um período praticamente morto também dentro do Poder Judiciário. O advogado, o que acontece? Ele corre atrás dos prazos. Se ele fechar o escritório, ele tem autonomia para fechar o escritório dele a hora que ele quiser. Mas, com isso, ele não inibe que os prazos continuem correndo contra ele. Então, ele não pode sair de férias. Ele pode fechar o escritório dele, mas não quer dizer que ele deixou de trabalhar. Porque o prazo nunca para. Então, o advogado tem que ter o direito de, ao menos 30 dias no ano, ter a suspensão de todas as publicações do seu processo paralisado. Porque ele também é humano. Ele também é gente. E ele também se estafa, ele também se estressa. Por que o juiz e o promotor têm 60 dias no ano para gozar de férias? Por que ele tem licença-prêmio a cada 5 anos, que é mais 30 dias de folga? Porque a atividade jurídica é estressante, é estafante. Só que não é só estafante para os magistrados e para os promotores. É muito estafante, principalmente, para os advogados. Porque, na verdade, senhores vereadores, prazo só tem que ser respeitado na risca pelos advogados. Os magistrados podem justificar o estouro de prazo na lei para dar uma sentença, para fazer isso, para fazer aquilo, por acúmulo de serviço. Eles dão um despacho no processo por questões de acúmulo de serviço. Aqui não dei causa, baixa os autos sem decisão. Ele tem 10 dias, às vezes, para sentenciar em um processo. A lei manda ele sentenciar em 10 dias, mas ele dá em 6 meses a sentença. Porque ele pode. O advogado não pode perder prazo. E, com isso, nós temos, na verdade, o maior agente de dentro do Poder Judiciário estressado e estafado, que é o advogado. Eu não sei exatamente como que poderia ser feita essa emenda e como que ela poderia até ser regulada. Agora, é certo que um colega, conversando com esta vereadora essa semana, falou o seguinte, falou, bom, mas se cada advogado tiver direito de paralisar ou suspender o processo por 30 dias no ano, vai virar um caos na justiça? Eu falei, negativo. Caos já está. Agora, se a justiça está um caos pela morosidade dos procedimentos, será que é o advogado que tem que pagar a conta sozinho? Onde que ficam os princípios realmente de igualdade? É óbvio que não se tenta igualar o advogado à função pública do magistrado e do Ministério Público, mas são funções equivalentes dentro do Poder Judiciário, de acordo com a própria lei. Então, se existem condições equivalentes, o tratamento para essas pessoas não pode ser tão desigual. Nós temos aqui na Câmara vários vereadores que são profissionais liberais. O nosso presidente da Câmara tem uma padaria. Ele, é óbvio que se ele quiser tirar férias com a família, ele quiser fechar a padaria, ele fecha. Ele não tem prejuízo a não ser no bolso. Porque o advogado também, quando ele tira férias, o prejuízo dele é no bolso. Parou de trabalhar, parou de ganhar. O profissional liberal é desse jeito. O empresário é desse jeito. Só que com uma grande diferença, senhores vereadores. Tanto o empresário como outros profissionais liberais, se eles quiserem parar de trabalhar, eles suportam o prejuízo em si. Mas o empresário ele tem uma diretoria responsável para responder pela ausência dele. Um outro profissional liberal, ele tem um outro funcionário que já faz parte do funcionamento do negócio dele, que ele pode deixar. O advogado é insubstituível muitas vezes, porque nem sempre os clientes aceitam a substituição de um outro advogado na causa. Porque a relação entre cliente e advogado se estabelece na base da estrita confiança. Muitas vezes, um advogado é procurado porque o cliente quer aquela pessoa. De repente, ele se frustra quando chega na audiência um outro advogado que não é aquele que ele contratou. E aí fica sabendo que o advogado dele foi viajar. Pô, mas então esse cara não está nem aí com o meu processo, não está nem aí com a minha ação. E muitas vezes não é isso. É uma estrita necessidade que o advogado tem de descansar, porque ele vive sob pressão como uma bomba relógio,
pronta para explodir e ser infartado realmente. Só que isso poucas pessoas estão vislumbrando. Eu estou com os meus 32 anos e não quero chegar aos meus 36 como um colega meu em São Paulo, infartado. Infarto fulminante, deixou 3 filhos pequenos e uma esposa desesperada, com 36 anos de idade. Porque não aguenta a pressão em São Paulo da correria com tantos e tantos prazos e não ter férias. Há 6 anos seguidos ele não consegue tirar 15 dias para descansar. E essa é a realidade da grande maioria dos advogados. Porque uma pequena parcela dos advogados, como eu já disse, tem as condições de estarem associados a vários advogados trabalhando juntos, ou terem outros advogados empregados no mesmo escritório, e terem essa condição. Mas e os outros? Então, essa indicação, senhores vereadores, acima de tudo, tem a intenção de chamar a atenção das autoridades, de chamar a atenção da comunidade. Porque o advogado, ele é lembrado carinhosamente pela comunidade quando ele salva alguém. Quando ele salva alguém, ou do seu patrimônio que estaria indo embora, ou da sua liberdade que estaria indo por um fio, é nessa hora que as pessoas dão valor realmente ao advogado. Quando não existe nada em concreto, as pessoas fazem muitas piadas com os advogados. Mas isso é necessário, essa indicação é necessária para chamar a atenção da classe, para chamar a atenção das autoridades com a discriminação que está sendo feita com os advogados. Eu não sei exatamente a solução exata a se dar ao caso, mas alguma coisa há de ser feita, a se dar o direito e a prerrogativa aos advogados que possam descansar condignamente, ao menos, e humanitariamente, 30 dias em um ano. Eu acho que isso é o mínimo que a classe merece. Isso é o mínimo que a comunidade pode reconhecer no trabalho de todos os advogados do Brasil. Consulta ao plenário sobre essa indicação da vereadora, se aprova ou não para ser encaminhada essas pessoas que ela disse, e as pessoas são o presidente da República, a Câmara Municipal. Com a palavra o vereador, doutor Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ratifico, obviamente, a indicação da ilustre vereadora, doutora Valéria. Apenas eu ponderaria o seguinte, na parte final, o encaminhamento dessas, pedindo apoio e encaminhamento às altas autoridades do país, apenas me parece aí que vai dar mais de 1000 correspondências, porque Vossa Excelência me parece que pede para todas as câmaras municipais, subseções. Então, eu tenho só um certo receio quanto a essa 6.000. Quer dizer, então, eu não sei se nós temos condições, ou se Vossa Excelência colocaria de forma diferente, reduzindo, talvez, privilegiando mais determinadas... Me permite? Pois não. O encaminhamento às câmaras municipais, eu tinha até conversado com o presidente a respeito disso, pode ser feito até pelo e-mail, pela internet, que seria rápido e menos custoso. Quer dizer, se evitaria aí um monte de xerox, e até para alguns outros órgãos também, de subseções das OABs, poderia ser tudo por e-mail. A minha observação é só com a preocupação com o custo dessa, mas resolvido dessa maneira. Ninguém mais fazendo discussão sobre a indicação. Fica aprovada a indicação e vai ser encaminhada às autoridades competentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Estado de São Paulo. Valéria Bufani, brasileira, solteira, vereadora em exercício, portadora do RG número 16.859.530, dígito 8, SSP/SP, residente domiciliada na cidade de Conchas, SP no sítio Paraíso, bairro São Roque,
Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com supedâneo nos artigos 375, inciso 2º, 376, inciso 4º e 377 seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Conchas, artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201/67, apresentar denúncia por infração político-administrativa contra o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, Miguel José Caram, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Conforme consta nos inclusos documentos em anexo, a denunciante protocolou perante a Câmara Municipal de Conchas os requerimentos números 24, 29, 30, 31 e 33/2000, solicitando na forma da lei e de modo regular informações e documentos relativos à administração municipal. Referidos requerimentos foram devidamente aprovados pelo plenário, tendo sido regularmente encaminhados pela presidência à Prefeitura Municipal para que no prazo legal fossem devidamente atendidos. As informações e documentos solicitados pelo denunciante através dos requerimentos aprovados pela Câmara não foram atendidos pelo denunciado, embora, em data de 7/8/2000, tenham sido novamente cobradas as suas respectivas respostas. Desta forma, restou documentalmente comprovado que o denunciado praticou a infração político-administrativa prevista no artigo 376 do Regimento Interno e artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. O objeto jurídico da infração político-administrativa prevista no artigo 376, inciso do 4º do Regimento Interno e do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, a merecer a devida proteção e atenção é a autoridade do Poder Legislativo e a autonomia e independência das funções de seus vereadores no exercício de suas atribuições de fiscalização, visando com maior transparência a administração pública municipal. Por fim, é de se ressaltar ainda que a referida infração político-administrativa é comissiva, ou seja, ela é consumada com o simples fato do prefeito municipal não atender às informações e documentos solicitados por qualquer vereador ou pela própria Câmara, quando formulados de forma regular, como ocorreu. A infração político-administrativa praticada pelo denunciado é sancionada com a cassação do seu mandato eletivo nos termos do artigo 375 do Regimento Interno e do artigo 4º caput do Decreto-Lei nº 201/67. Nesse sentido, vale ainda ressaltar o entendimento consolidado por nossos tribunais: competência, prefeito municipal, infração político-administrativa, apuração e julgamento pela Câmara Municipal. O prefeito é agente político sem vínculo empregatício ou estatutário com o município, desempenhando um munus que decorre do seu mandato eletivo. Somente o povo que lhe outorga o mandato, e por esta razão somente este, através da Câmara, poderá cassá-lo se a infração se constituir em ilícito político-administrativo. Em casos de cassação de mandato pela prática de infração político-administrativa, não cabe à Justiça se pronunciar sobre o mérito, continuando em vigor os princípios do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, se a matéria não foi regulamentada ou recepcionada pela Lei Orgânica do Município. Tribunal de Justiça, São Paulo. 7ª Câmara Civil. Em 170.818, dígito 1, em 23/9/92, desembargador Campos Melo. Lex 140/43, dígito 46. Por fim, há de ser sopesado também que o denunciado vem desatendendo a prestar informações acerca da administração municipal
até mesmo ao Poder Judiciário, conforme se comprova com as inclusas cópias, a razão pela qual fica demonstrada a intenção dolosa e temerária do denunciado em violar o princípio da transparência da gestão pública, sem princípio da violação de outros princípios constitucionais, com essa conduta extremamente censurável. Em face do exposto e com base no artigo 5º, caput e seguintes do Decreto-Lei 201/67, o artigo 377, caput e seguintes do Regimento Interno, que não são expressamente contrariar o decreto federal mencionado, requer esta vereadora seja determinado por Vossa Excelência a leitura da presente denúncia na sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de outubro do corrente ano, para que o egrégio plenário possa deliberar sobre o recebimento da mesma. Requer outrossim a convocação imediata do suplente da denunciante, para que participe da votação e deliberação sobre o recebimento da denúncia ofertada e demais outras votações que se seguirem no impedimento do denunciante sobre a presente denúncia ofertada. Recebida a denúncia pela maioria absoluta dos membros desimpedidos da Câmara, requer ainda que seja imediatamente constituída a comissão processante, elegendo-se desde logo seu presidente e relator, seguindo-se nos demais termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, onde, ao final, deverá o denunciado ser condenado a ter seu mandato eletivo de prefeito municipal devidamente cassado. Protesta a denunciante provar o alegado por todos os meios de direito e a praticar todos os atos relativos à acusação nos termos do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 2 de 67, podendo, para tanto, juntar documentos, arrolar testemunhas e fazer perguntas às mesmas, apresentar alegações finais escritas, bem como alegações orais perante a sessão de julgamento final. Termos em que pede deferimento. Sala de Sessões, 24 de outubro de 2000, vereadora doutora Valéria Bufani. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos hoje novamente deparados com a terceira função dos vereadores, já que os vereadores possuem 3 atribuições específicas, qual seja a de legislar, a de fiscalizar e a de julgar excepcionalmente. É óbvio que, para se chegar a essa terceira atribuição de julgamento, a presente denúncia deverá ser recebida pelo plenário para que possa ser instalada a devida comissão processante para se apurar a denúncia e sucumbir no julgamento final da mesma. Já que os senhores vereadores estão esbarrando e enfrentando hoje essa grande dificuldade que se chama julgar, eu gostaria de pedir a atenção dos senhores vereadores, primeiramente para o seguinte fato. O magistrado, quando julga, ele tem que se ater primeiramente à lei. Em segundo, às provas. E em terceiro, formar o seu convencimento. Nós temos vários tipos de ações que um juiz tem que julgar. Mas, hipoteticamente, dando um exemplo, sejam casos graves, sejam casos leves, sejam casos banais, o juiz não pode se excusar
de julgar. Ele tem que enfrentar o mérito da questão e apreciá-la, julgando se sim ou se não, se absolve ou se condena, se dá como procedente ou improcedente. Portanto, senhores vereadores, não depende da gravidade de uma infração, de um delito, para que o juiz possa alegar que é uma banalidade ou um crime anão, um pequenininho, uma contravenção. Se o juiz tivesse o livre-arbítrio de aplicar a lei de acordo com a vontade própria, não precisariam leis para que ele aplicasse. Como os senhores vereadores estão fazendo as vezes de julgador, deverão ter em mente esse primeiro critério, que é de se verificar o que consta da lei. Existe ou não a infração. A denúncia fala em infração político-administrativa. Infração essa privativa da Câmara Municipal para julgá-la. O Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre as infrações político-administrativas cometidas pelos agentes públicos e políticos. No segundo plano, senhores vereadores, a denúncia narra, talvez para alguns, uma infração político-administrativa insignificante para que a sanção tão rigorosa sucumba na cassação. Acontece, senhores vereadores, que embora nós sejamos legisladores, assim o somos a nível municipal. Quando os nossos legisladores federais fizeram a lei, eles é que conseguiram extrair do seio da população o que seria grave ou menos grave. E de acordo com os critérios da época que foram feitas as leis, é que se criou as sanções respectivas para cada lei criada. O Decreto-Lei 201/67, que também está previsto no nosso regimento interno atual, portanto, não é uma lei defasada e muito menos inconstitucional, prevê que qualquer tipo de infração político-administrativa praticada pelo agente político, seja ele vereador ou prefeito, sucumbe na cassação de seu mandato eletivo. Por que chegamos nesse ponto? Obviamente que por teimosia do senhor prefeito municipal. Teimosia essa que para esta vereadora é inexplicável e injustificável. Se a Constituição Federal, em seu artigo 37, dispõe que a administração pública, toda e em qualquer nível, municipal, estadual e federal, deva velar pelo cumprimento dos princípios da legalidade, da moralidade, da transparência e da publicidade, por que se negar, por que se omitir em responder a informações para a Câmara? Se não há nada a se esconder, por que os pedidos de informação feitos por esta vereadora através de requerimentos, aprovados por unanimidade por esta casa, não foram cumpridos, não foram atendidos, não foram justificados? Uma teimosia que se chama omissão dolosa. Uma teimosia que está a desafiar um outro poder, que se chama poder legislativo. Uma teimosia que está a desafiar
a população de Conchas. Porque o vereador, quando pede uma informação, pede ela com intenções de se cumprir com a transparência de uma administração pública e se dar conhecimento dos fatos à população. Então, se sonegar, se esconder informações de uma administração pública, de um vereador ou de uma Câmara, não é estar escondendo apenas do Poder Legislativo ou desafiando o Poder Legislativo. É, na verdade, estar desafiando o povo. O povo escolheu os senhores vereadores como representantes aqui dentro, assim como esta vereadora. E é exatamente cada vereador aqui dentro que, nesta hora, está com a responsabilidade de responder pelo povo o que o povo quer. Se não há nada a se esconder, se não existe nada de irregular na administração pública, por que não se atender a uma informação regular e formal feita pela Câmara Municipal? E mais, por que, inclusive, o prefeito está sonegando informações ao próprio Poder Judiciário? O que está atrás, realmente, do que podemos chamar de teimosia ou capricho pessoal? Eu não sei se os senhores vereadores tiveram a curiosidade de, ao menos, ver quais são esses requerimentos que o prefeito não atendeu e que foram aprovados por vossas excelências. Foram os requerimentos 24, 29, 30, 31 e 33. O que esses requerimentos pediram? O requerimento número 24 pediu os contratos, xerox dos contratos por prazo determinado, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Conchas com pessoas jurídicas e pessoas físicas nos anos de 1997, 98, 99 e 2000 até a presente data, ou seja, até a data de 8 de maio de 2000. O que será que tem esses contratos feitos pela Prefeitura que não podem ser entregues nesta casa para conhecimento dos vereadores e da população? Quem será que foi contratado por prazo determinado? Eu acho que deve ser segredo de Estado, ou segredo de município, ou segredo do prefeito. O outro requerimento, senhores vereadores, pediu autorização ao senhor prefeito para que qualquer vereador desta Câmara pudesse requisitar a microfilmagem dos cheques pagos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde no ano de 1998. Não foi atendido. Se não tem nada a se esconder, por que não foi atendido? Nem na época da SEI, nem agora, e pelo jeito, nem nunca. O requerimento número 30 pedia a cópia das requisições de combustível do transporte da educação emitidas no ano de 1998 para apurar denúncia que foi levada a conhecimento da Câmara por um cidadão nesta tribuna, no uso da tribuna livre. Foi feita uma denúncia aqui nesta casa. Todo mundo fez de conta que não ouviu, mas essa vereadora pediu para que fosse apurado mediante as informações que foram solicitadas na prefeitura, que não veio. O requerimento 31/2000 pediu informações ao prefeito sobre despesas feitas com o Conselho Tutelar. Também não foram atendidas. O requerimento número 32 pediu ao prefeito xerox dos contratos de prestação de serviço ou pagamentos feitos à empresa VP Paz, Serviços de Manutenção e Limpeza em Geral,
e os pagamentos feitos ao senhor Valdir Pellegrini Paes e outros. Por que será que também não veio? E por que será que o senhor Valdir Pellegrini Paes sumiu de Conchas depois que eu entrei com esse requerimento? O último requerimento, senhores vereadores, diz respeito também ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, que pedia cópias autenticadas das notas fiscais e contas e recibos pagos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde no ano de 1997. Como os senhores podem notar, senhores vereadores, são informações simples, informações que o mínimo teriam que ser atendidas para que esta casa pudesse analisá-las, só que o senhor prefeito municipal preferiu desafiar o Poder Legislativo, omitindo essas informações. É óbvio, senhores vereadores, que a responsabilidade dos senhores, nesse caso, é grande, porque os senhores vereadores aprovaram os requerimentos. Isso significa que os senhores vereadores deram como procedente os pedidos de informações requisitados por esta vereadora. Então, a partir do momento que os senhores vereadores pediram também essa informação, aprovando, se os senhores vereadores não receberem a presente denúncia, estarão se contradizendo e contrariando, com certeza, os interesses públicos e ferindo, juntamente com o senhor prefeito municipal, os princípios da publicidade, da moralidade e da transparência pública. Portanto, senhores vereadores, eu peço que os senhores vereadores, exímes de qualquer sentimento pessoal, mas pensando principalmente na questão popular, aprovem o recebimento dessa presente denúncia e que sejam os vereadores, no caso, que se declararem impedidos, substituídos devidamente pelos seus suplentes. Como requereu a vereadora doutora Valéria, que ela seja substituída pelo primeiro suplente. O primeiro suplente da coligação do PSDB e PPB é o vereador José Nivaldo Braz. Gostaria que o vereador, com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, eu só gostaria de registrar que nos termos do Decreto-Lei 201/67, que foi embasada a presente denúncia, qualquer grau de afinidade ou consanguinidade na linha colateral de qualquer vereador com ligação ao prefeito ou a sua esposa, no caso, está impedido de votar. Portanto, eu pediria que o meu primeiro suplente ficasse também impedido, porque ele também tem parentesco, se eu não me engano, por afinidade com a esposa do senhor prefeito, e também o vereador José Delbem e o vereador Elias. Eu acho que o vereador José Nivaldo... Eu vou suspender a sessão por uns 5 minutos. Suspenda a sessão por 5 minutos. Retornamos ao trabalho. Em razão do requerimento da vereadora doutora Valéria Bufani, alegando os impedidos dos vereadores José Delbem, Elias Valdrigues Zezo, acolho a sua solicitação
determino que a Secretaria convoque os 3 vereadores suplentes na ordem do eleitoral e fica adiada a votação da denúncia para a próxima sessão. Passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, é bastante rápido o meu pronunciamento nessa noite, apenas alguns assuntos rápidos, mas que têm a sua importância. Apenas gostaria de pedir ao senhor prefeito municipal uma atenção à Praça da Matriz. Ao contrário do que vem ocorrendo aqui na praça principal de Conchas, a Praça Tiradentes, a Praça da Matriz encontra-se praticamente abandonada, com iluminação deficiente, sem guarda, para zelar pela sua conservação. Então, eu acredito que uma divisão de serviços aí manterá melhor aquela praça, que são várias as denúncias pela falta de iluminação que existe ali, inclusive com tráfico de drogas. Então, acho que isso poderia ser, o senhor prefeito poderia dar uma olhadinha e resolver esse problema. A segunda questão, senhor presidente, eu gostaria de registrar nesta casa um prêmio recebido pela Escola Coronel. A Escola Coronel, ela foi agraciada há alguns dias atrás, é um prêmio estadual de referência em gestão escolar no ano de 1999. É importante destacar que somente 20 escolas do estado de São Paulo foram agraciadas com esse prêmio. Esse prêmio se reveste de uma importância muito grande, porque nós estamos sempre preocupados com a educação dos nossos filhos, e se critica muito a escola pública. A escola pública vem sendo criticada sistematicamente por todos nós, e muitas vezes com muita razão, que realmente em algumas escolas a gente vê um certo abandono. Mas a hora que uma escola da nossa cidade, de tantas existentes no estado de São Paulo, ela é colocada dentre as vigésima, dentre as 20 melhores escolas merecedoras desse prêmio, eu acho que é uma referência muito grande à nossa cidade. Para se ter uma ideia, da região de Botucatu, no qual estamos subordinados, foi a única escola que recebeu esse prêmio. Então, eu gostaria que o senhor presidente oficiasse a atenção, os agradecimentos e os parabéns dessa Câmara Municipal ao diretor responsável, aos professores e a todos os funcionários que conseguiram obter esse prêmio. E o último assunto também, eu acho que a Câmara poderia se manifestar, com referência a essa situação que enfrenta o Banco do Estado de São Paulo. Nesses 2 últimos dias, nós vimos, pela primeira vez, eu acredito eu, na história de Conchas, uma greve paralisando totalmente uma agência bancária. E acompanhando praticamente, segundo informações de jornais, 70% das agências do Banespa do Estado de São Paulo. Isso tem uma razão de ser, porque trata-se, como todos sabem, daquilo que se avizinha, que é uma privatização, a meu ver, danosa para os interesses do Estado de São Paulo. O Banespa é um banco de São Paulo e deveria enfrentar suas dificuldades, assumir as responsabilidades pelos erros passados, de forma a não ser privatizado. Há pouco tempo atrás, a nossa Câmara Municipal, atendendo uma solicitação dos funcionários do Banespa, se eu não me engano, encaminhou uma moção aos senhores deputados estaduais para que votassem uma emenda à Constituição do Estado de São Paulo, de forma a possibilitar que hoje o banco é federalizado, se eu não me engano, que ele voltasse ao domínio do Estado de São Paulo. Eu acredito que
alguma coisa vai ser feita. Essa privatização, o leilão para a privatização do Banespa, já vem desde algum tempo enfrentando uma série de questionamentos da Justiça. Eu acredito que se tudo estivesse em ordem para a realização desse leilão, a Justiça não teria se posicionado e adiado várias vezes o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo. Então, eu vejo, um apoio que eu acredito, da minha parte, acredito dos senhores vereadores, a essa questão contra a não privatização do Banco do Estado de São Paulo. Pois não, vereador? Com a parte, vereadora doutora Valéria. Senhor vereador, eu só gostaria de manifestar inteiro apoio a essa questão levantada por Vossa Excelência, inclusive registrar a minha solidariedade a todos os funcionários do Banespa que estão em greve, que eu acho que estão corretos na atitude, porque é uma atitude até extremista, mas tem que ser feita, porque a questão do Banespa foi uma questão muito mal resolvida e, infelizmente, nesse país, como já se disse várias vezes, coam-se os mosquitos e deixam-se passar os elefantes. Quer dizer, os funcionários do Banespa, que não tem nada a ver com as inconsequências e com as irresponsabilidades dos diretores que fizeram desmandos dentro dessa administração e de vários governadores que usaram e abusaram do banco do Banespa, quer dizer, essas pessoas continuam rindo perante essa situação porque nada, absolutamente nada foi feito, ninguém sofreu sequestro de bens para ter que ressarcir o rombo que o Banespa ficou. E quem está pagando, infelizmente, na pele, são os funcionários. Então, desta forma, senhor presidente, agradecendo a manifestação da vereadora, pelo menos da minha parte, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse um ofício de solidariedade aos funcionários do Banespa da agência local. E, por outro lado, eu também colocaria aos funcionários do Banespa a seguinte situação. Com todas as pessoas que eu conversei, existe simpatia pelo movimento do Banespa. A hora que a gente explica a razão, existe uma simpatia natural de toda a população e de apoio. Porém, nós temos que levar em consideração algumas coisinhas. E depois eu, pessoalmente, também falaria com o pessoal do Banespa. Tem muita gente que fica numa situação muito difícil, que pelo menos, não sei o comando de greve deles, como é que deliberou acerca dessa questão, mas talvez deixando o caixa eletrônico funcionando para que a população, que não tem muitas vezes a gente consegue, ou troca um cheque com um amigo, igual eu fiz hoje, ou tem conta em outro banco, de forma que a gente consegue atravessar essa situação. Mas algumas pessoas mais simples, mais humildes, nós temos os nossos aposentados, que não tem, o dinheirinho está ali no banco, ele vai sacar, não tem talão de cheque. Então, se possível, se isso não for atrapalhar o movimento e não contrariar o próprio comando de greve, que o caixa eletrônico funcionasse para atender essa população. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. O senhor quer? Senhor. Com a parte do vereador Calil Chagor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não quis interromper o nobre colega, mas também estou total apoio a esse movimento de greve do Banespa. Segundo informações, são 80% das agências que aderiram à greve. E é o seguinte, foi o sindicato dos funcionários do Banespa, optaram em ficar dentro da agência somente o gerente geral e os guardas, só. O pessoal todo fora, não é para adentrar as agências, e os caixas eletrônicos, enquanto tivessem o dinheiro em alguma agência que fosse. Depois não teria, porque para todo o movimento. Nem carro forte, não tem esse transporte, então parou tudo, por causa da instabilidade. Eles estão tentando, pelo menos, ter a estabilidade de, pelo menos, um ano do emprego, alguma coisa assim como o Banestado conseguiu. E aqui do Banespa, Estado de São Paulo, não está conseguindo nem essa estabilidade, ficar pelo menos por um ano. Então é uma vergonha que está acontecendo. Já fizeram de tudo, como Vossa Excelência falou, o abaixo-assinado, todos os funcionários tentaram de tudo. O Banespa é um dos bancos que mais se dá lucro. O Estado de São Paulo é um banco que está dando lucro por funcionário. Aí eu tive formação em Botucatu, numa das agências, quase 80 funcionários, deu por mês 8 mil por funcionário de lucro.
Então, uma agência que está dando lucro. E é uma pena o que está acontecendo com o Banespa. É justamente aí que reside a grande questão, porque além do problema do próprio funcionário do Banespa, existe o dano para o nosso Estado. Todos nós seremos atingidos, por quê? Uma privatização dessa só vai atender o interesse de alguns grupos de banqueiros. A verdade é essa. Eu espero que o senhor Mário Covas tenha sensibilidade de ver esse movimento, o clamor popular, e tome alguma providência. Com a parte, vereador Agenor. Senhor presidente, senhor vereador, eu queria que consignasse também nesse ofício o meu total apoio ao pessoal do Banespa. Era só isso. Perfeito. Se a casa assim deliberar, eu acho que o senhor presidente, eu não sou eu, acho que eu também falo em nome da casa, que colocasse em nome de todos os vereadores essa solidariedade ao movimento e repúdio à privatização do Banespa. Só completando, eu tinha me esquecido, com referência a um projeto que tramita nessa casa, com referência a parcelamento e uso do solo do nosso município, face às dificuldades da matéria, hoje eu despachei com o senhor presidente e ele já encaminhou ao CEPAM por uma sugestão, um aprimoramento. Então, vamos ver se eles respondem rápido para a gente votar ainda nessa legislatura. Seria isso, senhor presidente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de aproveitar o gancho aí na parabenização do vereador Dr. Tadeu para a Escola Coronel, porque eu também fui comunicado pela diretoria do prêmio recebido por essa escola, que muito engrandece o nosso município. Então, estão de parabéns todos os diretores, funcionários, os alunos dessa escola. Eu tive a felicidade de participar de algumas programações dessa escola, fazendo algumas palestras. Inclusive, fui noticiado que a minha foto com o meu nome passou a fronteira do país, foi até para o exterior. Isso também me envaidece muito, porque eu sempre que sou convidado, eu compareço e faço a minha palestra nas escolas. Então, eu gostaria também de juntar o meu nome ao nome do vereador Dr. Tadeu no ofício de agradecimento a essa escola. Senhor vereador, senhor presidente, eu também gostaria de... eu sei que eu vou ficar falando aqui ainda por algum tempo sobre a saúde nossa, a saúde do município, mas aconteceu um fato muito grave hoje. Acho que todos tomaram conhecimento de um gravíssimo acidente que ocorreu na Marechal Rondon, um pouco na frente da chácara do Dr. João Francisco, quando um veículo de Laranjal Paulista, com 5 ocupantes, foi destroçado por uma carreta. Inclusive, eu ia citar agora, é um colega nosso, um amigo meu, por sinal, vereador de Laranjal, que estava dirigindo, Cláudio Bonvente, e a situação foi terrível. Eu estive no local, demorei uns 2, 3 minutos para mim saber que marca era o carro, para o senhor ter uma ideia. Eu só consegui saber depois que eu achei jogado uma plaquetinha com a marca Volks e fiquei sabendo que era um Logos. Não dava para reconhecer que marca era o carro, tal estado que ficou o veículo. Daí dá para se imaginar o estado que ficaram os 5 ocupantes. Foram trazidos aqui por particulares para o nosso hospital e eu estava perto da delegacia, fui chamado correndo para a delegacia, mas não só pelo acidente. Eu fui chamado, senhores, porque os médicos que atenderam os acidentados, que não foi um só, foram vários, estavam desesperados e queriam uma providência, porque existe só uma ambulância funcionando no hospital, e hoje essa ambulância foi deslocada para um outro município, por ordem de não sei que diretor, não sei se for secretário de saúde, se for alguém da saúde, não sei fazer o que também, e não tínhamos uma ambulância. E o estado de 3 das vítimas era gravíssimo. Fraturas expostas, fraturas no crânio, coisas terríveis. E ficaram aí durante muitos minutos, até que a ambulância de Laranjal Paulista foi chamada, veio para Conchas para socorrer os feridos. É um absurdo.
Veja bem, poderia ser um familiar nosso, mas ainda que não fosse, era uma pessoa, era um ser humano, vários seres humanos que estavam lá. Quer dizer, o descaso com a pessoa humana aqui em Conchas, na parte de saúde, é terrível. Só aqui em Conchas, nós estamos sendo falados no estado inteiro por causa do descaso que está acontecendo na saúde aqui de Conchas. É inadmissível o que vem ocorrendo e ninguém faz nada. É o que eu falei a semana passada, como que se consegue deitar no travesseiro e dormir? É incrível o que está acontecendo aqui. Se tem uma ambulância só, ainda manda para fora do município, num horário comercial, do jeito que nós estamos com essa rodovia Marechal Rondon, que não para um minuto o movimento de caminhões, aí, de carretas. Estão brincando com tudo. Estão levando na brincadeira, vão empurrar com a barriga, deu no que der, morreu. Né? Assim que estão pensando. Deus o livre de ser um parente dessas pessoas que aconteça isso e fique aí, porque se morrerem, depois não venham se lamentar. Mas eu estou falando porque eu quero gravar, eu quero que fique registrado nessa casa, que eu sempre falei, desde que eu tomei conhecimento do descaso do hospital, eu me manifesto, eu registro em ata, porque a parte minha como vereador eu tenho feito. Tenho procurado várias vezes os responsáveis, o prefeito, efetuado sugestões para melhoria, nada se fez. Eu já tomei a decisão, voto contra todo projeto que vier aqui de dinheiro. Pode ser remanejamento, suplementação, eu vou votar contra tudo. Eu acho um absurdo. Eu vi um projeto agora aí na mesa, quase 70 mil reais para a saúde. Que saúde? Isso é mentira, esse dinheiro não está indo para a saúde coisa nenhuma. É o resto, acho que está sobrando dos 2 milhões que querem gastar, eu vou votar contra. Se tem um pouquinho que sobrou, vai ficar aí, porque eu vou votar contra essa mexida nesse dinheiro. Não é possível o que está acontecendo aqui e a gente ficar aqui achando que está tudo normal. Quer dizer, morre gente, vai lá, não tem ambulância, fica assim mesmo. Outro vai pedir ambulância, não faz, e ninguém toma providência, ninguém pune ninguém, né? E vamos empurrando com a barriga. Está tudo bem, já foi a eleição, já está... Né? Ninguém quer saber de mais nada. Isso o povo precisa saber. E eu estou falando justamente para mostrar que nós, vereadores, precisamos, pelo menos, fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa pressão, a nossa cobrança, e que saia nos jornais, que saia onde for possível, e que os responsáveis sejam punidos. Não dou a parte agora. Os responsáveis sejam punidos. Certo? Não é possível. Foi um caso, aconteceram 2 essa semana com relação à saúde. Vou contar o outro já, depois eu dou a parte para os 2 vereadores que pediram. Geralmente, quando falece uma pessoa, sem causa, sem violência, a pessoa é trazida para o hospital ou para o médico atesta que ela morreu de causa natural, de morte natural, desconhecida e tal. E essa pessoa é enterrada sem transtorno para a família. Faleceu uma pessoa, um rapaz, né, e morreu de uma hora para outra, no dia da chuva, foi trazido para o hospital. Ninguém quis atestar nada. Nós movimentamos a cidade inteira. Ninguém quis atestar nada. Nenhum médico quis atestar nada. Nós precisamos passar a noite inteira aí com esse rapaz. No outro dia de manhã, ele teve que ser transportado até Botucatu para o médico atestar simplesmente o que eles teriam que atestar aqui. Causa indeterminada, para poder enterrar. Aconteceu essa semana 2 coisas. Quer dizer, ninguém, ou não sabe que é obrigação fazer, porque isso é a responsabilidade do médico particular que cuida, se for um paciente, ou do médico do posto. Isso é lei que obriga o médico do posto a atestar isso. O serviço de verificação de óbito existe em grandes cidades. Em cidades pequenas, a responsabilidade é do posto de saúde. Foi consultado o senhor secretário de saúde, ele falou, sem possibilidade, não tem jeito, não vou mandar médico nenhum. Está registrado isso aí, no boletim de ocorrência, com testemunha e tudo. Essa é a saúde de Conchas. É um coitado pobre, não podia pagar para nenhum médico fazer nada, porque ele não tem dinheiro, ficou lá. É o tratamento que o povo de Conchas está recebendo da saúde. É esse o tratamento. Então, eu estou testemunhando daqui, porque eu estou falando há muito tempo, não se tomou nenhuma providência, e eu acho que as providências vão ter que ser tomadas. Ou, se administrativamente não está se tomando, vai ter que ser tomada no campo judicial. Não pode continuar dessa forma. Amanhã, vocês vão chorar se acontecer com algum parente seu.
Eu dou a parte primeiro para a vereadora que pediu, doutora Valéria. Com a parte da vereadora doutora Valéria. Rapidamente, senhor vereador, só gostaria de indagar o seguinte: as vítimas de hoje à tarde foram conduzidas por particulares até o hospital. E de lá elas receberam algum atendimento médico? Receberam e foram encaminhadas para onde? Para Laranjal ou para Rubião? Então, as vítimas em estado mais grave foram para Rubião. Só que não havia ambulância e os médicos ficaram desesperados. Aí eles vieram na delegacia e registraram até uma ocorrência a respeito disso, para que preservasse qualquer responsabilidade deles. Porque eles fizeram os primeiros atendimentos e teria que ser urgente removido para o hospital da Rubião. Ou seja, é o que também esta vereadora já várias vezes registrou em ata. Nós não temos PS. Nós não temos pronto-socorro. Nós temos um hospital que se chama Hospital de Encaminhamento. E encaminhamento muito mal, porque nem ambulância tem para socorrer as vítimas. Agora, eu gostaria de registrar também, com base nesse assunto, 2 ambulâncias novas que o Estado deu, nessa administração, foram destroçadas, inutilizadas, estão encostadas dentro do almoxarifado e absolutamente nada foi feito para se repor. Ou seja, vai se terminar a administração com 2 ambulâncias novas dadas pelo Estado, sem ser repostas para a próxima administração, que é um absurdo. Pois não, senhor vereador, senhor Lispo. Bom, então, continuando, eu falo mais uma vez, eu não sei se o senhor presidente está encaminhando as fitas, como foi aprovado aqui por requerimento. Toda fita, toda a sessão. Então, eu gostaria que o senhor prefeito fique sabendo e assista, para ver o que nós estamos falando. E, pelo menos, nesse finalzinho de gestão dele, ele procure fazer alguma coisa para esse pronto-socorro. Porque eu acho que nenhum vereador daqui vai aprovar nenhuma verba mais para obras, para coisas que não têm tanta utilidade como a vida. Porque, como bem disse o futuro prefeito de Conchas, certa ocasião, a maior de todas as obras é a construção do próprio homem. E isso tem que ser levado em conta por qualquer administrador que queira trabalhar em prol da população de Conchas. Só isso, senhor presidente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria que ficasse consignado o meu apoio aos banespianos aí de Conchas, de todo o Estado. Aí. Eu gostaria também que o nosso secretário, Fabiano, registrasse aqui o meu pedido, como já está registrado nesta Casa de Leis, o meu pedido aqui. A gente tinha uma preocupação em correr atrás da estrada de Jiquiratiba. Foi uma luta grande, graças ao esforço do senhor prefeito, Mário Covas e outros vereadores da gente, então conseguimos esta estrada. A partir disso, quando deram início, então a preocupação da gente foi a obra. E onde que eu venho solicitando desta Casa de Leis, aliás, por esta Casa de Leis, cópias do contrato, do projeto, para que a gente possa ter uma noção da obra. Então, veja bem, eu sou um dos que passo meio diário lá, como vocês todos sabem, eu resido no distrito, então eu passo constantemente. E olho, entrevistando, conversando com o pessoal, mas sempre não com os documentos em mãos. Então, eu venho aqui e entrei em contato em São Paulo mandou pedir por via Itapetininga, então oficiei. Isso já lá para trás, 20 de setembro. E nada acontece. E a gente vem solicitando. E virou aquela confusão. Itapetininga, que é a responsabilidade pelo DR2 da nossa região, disse que não estava em mãos, estava em São Paulo, aquela coisa. Enfim, graças a Deus, tivemos a visita da fiscalização em Jiquiratiba no sábado passado. O sábado que passou. Então, nós tivemos aí o pessoal do governador Mário Covas, então enviado a Jiquiratiba, uma fiscalização, como o secretário de Transporte, o doutor Micael, deputado Panúzio, também federal, acompanhando, doutor Mansueto Henrique Lunardi, diretor de operações da Secretaria de Transporte, e outras autoridades. Então, estivemos
pousaram de helicóptero no campo de Giratiba e destinamos à obra, onde que não achamos quase poucos responsáveis que estavam lá. Um lá que não sabia de grande coisa. Então, veja bem, a gente solicitou novamente, ontem eu liguei para São Paulo, estão prometendo de me mandar cópias. Segundo, eu mandar cópias para a Prefeitura, para a Câmara e também para outros interessados. Então, eu fiquei muito feliz por isso, porque a obra deu início, no início está bonita, onde nós tínhamos um piso antigo da Marechal Rondon, que é 1 quilômetro e pouco, onde já estão caminhando para onde é o piso normal da estrada normal de Giratiba. Então, a preocupação nossa está aí. Então, fiquei feliz pela fiscalização, onde a informação que já me ligaram ontem, aliás, hoje, ligaram de São Paulo, que vai ter alteração na base. Então, a gente ficou feliz por isso aí. Então, a gente tem de obrigação de acompanhar, que é uma... Muito bem, uma parte... Com a parte do vereador, doutora Valéria. Se Vossa Excelência me permite, não tirando o mérito de Vossa Excelência, que vem realmente batendo em cima dessa fiscalização da estrada de Uquiratiba, eu gostaria de registrar que o nosso prefeito eleito também não está perdendo tempo, e ele esteve sábado também, lá em Juquiratiba, quando o secretário de Transportes aqui esteve. Inclusive, ele teve um bate-boca com o seu secretário de Transportes, que primeiramente não gostou das colocações feitas pelo nosso prefeito eleito, porque ele contestou a condução das obras da estrada de Uquiratiba, falando que ela estava sendo feita de qualquer jeito. O secretário de Transportes ficou inicialmente indignado com essa atitude do prefeito, falando que isso era impossível, que ele estava aqui em Conchas para receber elogios e não críticas, e o nosso prefeito eleito falou que ele estava ali para criticar o que estava errado. E pediu para que fosse apresentado o projeto da estrada de Uquiratiba, onde foi verificado que ninguém que estava no local tinha um projeto, nem mesmo a empreiteira que está fazendo a estrada. Ou seja, estavam fazendo a estrada de olhômetro, porque o projeto se encontrava em São Paulo. Então, o nobre vereador está totalmente correto na colocação, tem que realmente ficar em cima. Se o município não fiscalizar as obras, vai ficar um abacaxi para o município, que isso aqui vai ficar uma casca, vai quebrar tudo, e é o município que vai ter que conservar. Então, muito elogiável a atitude do vereador e também elogiável a atitude do nosso futuro prefeito, que já está se preocupando com o que ele vai administrar a partir do ano que vem. Perfeitamente. Inclusive, eu tenho até registrado aqui, vereadora, aqui também para ter algum comentário em cima. Qual eu presenciei tudo isso que a doutora Valéria está falando, eu presenciei junto, e aí que nós destinamos a obra. Então, nós viemos até a obra, e não foi de agrado do senhor secretário e das autoridades competentes, então não foi de agrado. Onde também nós trouxemos as autoridades, os responsáveis da Secretaria dos Transportes até o início aí da obra, que é para a averiguação do trevo, porque em conversa com o responsável do DR, doutor Paulo Montanelli, e eu vim perguntando de boca, doutor, tem trevo? Não tem. Então, por essa razão, veja bem, senhores, nós comentamos com o senhor secretário, até qualquer momento está socada de veículo ali a Rondon, e para a felicidade nossa, aquele momento que nós estivemos ali, então o trânsito estava infernal mesmo, até o próprio secretário admirou. Eu até comentei com ele, senhor secretário, como que nós vamos entrar com um caminhão de tijolo, que temos Olaria, Giratiba, outros caminhões, para sentido a Botucatu? Como que nós vamos fazer? Para início, temos que invadir a contramão nossa mesmo para dar manobra. Então, eu até sugestionei para ele, é uma obra cara, e a gente sabe que vai encarecer, mas evita a morte, como hoje, quase aí acontece, né? Que foi nas imediações ali. Então, veja bem, eu até solucionei um viaduto, eu sei que é uma obra mais cara, onde que
outros falaram na rotatória, mas é um problema sério ali. Então, para um viaduto ali, seria a alternativa, já com o projeto que temos aí para duplicar, né? Então, ficou para o senhor secretário até observar essa situação. Então, de qualquer maneira, também eu fiquei feliz pela presença do prefeito junto e do prefeito eleito em Miranda, qual preocupado também que eu estava presente. Então, eu acho que é por aí que nós temos que fiscalizar. Então, eu acho que a preocupação é muito importante, porque depois, de pronto, como eu falei na semana passada, eu falei, não adianta chorar o leite derramado depois de acontecido. Queria que esta casa, aproveitando também aqui, eu queria fazer um agradecimentozinho aí para que aproveitamos e fizemos uma recepção até para o secretário de última hora, aí muito rapidinho, e com bastante mérito que eles mereciam, então fizemos uma recepção lá, e tomei até a liberdade da casa da minha sogra, e fizemos lá uma recepção para o povo e para o secretariado. Então eu queria agradecer a dona Emília também por ceder, que a minha casa é um pouco mais distante, então, como era centro de Giratiba ali, eu queria agradecer por ceder ali o local dela ali para a recepção que a gente fez para o povo ali, para o secretariado e para o prefeito. Por outro lado, eu queria que oficiasse a família de João Guzmão. João Guzmão, o homem que defendeu o Brasil na guerra de 44, e veio a falecer agora na última quinta-feira, em Giratiba. Então, eu queria que essa casa, então, oficiasse a família. Também, por outro lado, eu queria parabenizar o senhor prefeito, Zinho Caran, pela preocupação com a água de Giratiba, que em todo lugar está curto a água, né? Então, Giratiba, o consumo vem aumentando, algumas residências novas e tal, não está crescendo muito Giratiba, mas está aumentando o consumo de água, aí, como no geral. Então, está uma companhia fazendo um poço artesiano em Giratiba. Estamos torcendo que dê água, está com uma profundidade bastante grande. Hoje eu estive visitando o local, está aproximadamente com 186 metros e ainda é pouca água. Então eu queria deixar aí para o senhor prefeito aí essa preocupação, e de mim também, com a água de Giratiba. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito para uso da tribuna, consulta o plenário, intervalo de 15 minutos. Dona Marnês, ele lê os projetos em votação. Passamos a ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei número 12, que dá à atual rua projetada paralela à rua Antônio Antonelli a denominação de rua Valdemar Ribeiro Teixeira. Coloco em primeira votação o projeto de lei 12/2000 do vereador Elias Valdrei. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado em primeira votação o projeto de lei por 12 votos a 0. Projeto de lei número 13/2000. Da atual rua número 14, na Coab 4, a denominação de rua Nélio Isbraja. Também em primeira votação. Coloco em votação o projeto número 13/2000 do vereador Elias Valdrei. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 14, dá nome à estrada vicinal que liga a rodovia Marechal Rondon ao bairro São João. Também em primeira votação. Coloco em votação o projeto número 14/2000 do vereador Elias Valdrei. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Passo a explicação aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria também prestar minha solidariedade ao pessoal do Banespa, endossando as palavras proferidas pelos vereadores que me antecederam
e comentar a respeito do assunto. Realmente é um movimento justo, é uma reivindicação antiga do pessoal do Banespa, e a gente só poderia prestar solidariedade a esse movimento. Também gostaria de, aproveitando também as palavras do vereador Tadeu, transmitir também as minhas felicitações e os parabéns à Escola Coronel, que apresentou um belíssimo trabalho a respeito da gestão escolar, quer dizer, um trabalho da forma como se deve administrar uma escola, procurando corrigir os defeitos ocorridos anteriormente. E esse trabalho proporcionou à escola a classificação entre os 20 melhores trabalhos realizados no Estado. E como bem salientou o nobre vereador que antecedeu com o assunto, foi a única escola da delegacia de Botucatu. E também gostaria de falar alguma coisa a respeito da Estrada Marechal Rondon, não em relação ao aspecto do atendimento proporcionado pelo pessoal acidentado, que o doutor Anselmo já teceu comentários a respeito, comentários estes que eu também aprovo, ele tem razão naquilo que ele expôs, e eu gostaria de comentar a respeito daquela preocupação que eu, como vereador, tive, e a própria Câmara toda teve também, no transcorrer deste ano, a respeito da duplicação da rodovia Marechal Rondon. É mais um fato que vem mostrar a necessidade de se trabalhar em prol dessa duplicação. Gostei também das palavras ditas pelo vereador Darciso, que o senhor secretário teve a oportunidade de observar o movimento intenso que ocorre nessa rodovia. Agora, será que ele observou o movimento pelo fato de somente existir, ou preocupando-se já em pensar numa futura duplicação dessa rodovia? Então, eu volto a bater naquela tecla. Nós tivemos a eleição do prefeito, creio que o senhor Zil Miranda também irá trabalhar a respeito dessa tentativa de se duplicar o mais rápido possível a nossa rodovia Marechal Rondon, e os novos prefeitos, aqueles que foram reeleitos, os que estão entrando pela primeira vez das cidades vizinhas à rodovia, que também se empenhem para a duplicação dessa estrada. Os acidentes que ocorrem aí são inúmeros, e além dos acidentes, a gente observa também uma preocupação do pessoal que vai fazer uso dessa estrada. Alguns chegam a ter medo de transitar pela mesma, devido à quantidade enorme de caminhões que fazem uso dessa estrada. E não é só o fato deles fazerem uso. Esses caminhões grandes, eles realmente abusam. Eles não respeitam muito, não, os carros menores. Eles vêm atrás, se a velocidade deles é um pouco maior do que aquele que está na frente, eles vão encostando, buzinando, dando sinal para a pessoa sair, ou vá para o acostamento que eu quero passar, ou arrisco a passar em locais que nem têm condições para tal. Então, eu acho que nós, até terminarmos essa legislatura, devemos nos preocupar com essa situação, e os novos prefeitos também se preocupar para que a gente tenha essa duplicação que vem só até Tietê e fica isolado esse trecho de Tietê a Botucatu. Era o que eu tinha a comentar sobre. Com a palavra, o vereador Agenor. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria que fosse oficiado a família do senhor Ivo Valdrigue, que constasse aí meu voto de pesar pelo falecimento de um ex-vereador que lutou pela nossa cidade, foi companheiro nosso aqui, um bom amigo, e soube representar o município enquanto foi vereador. Eu queria também aproveitar a presença do secretário José Giovelli para agradecer um pedido que eu fiz para ele antes de ontem, e ontem mesmo ele já consertou uma ponte na estrada municipal. Então, está de parabéns a eficiência e o secretário José Giovelli. Era isso que eu ia dizer. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, só para cobrar da presidência, eu gostaria de saber se já foi marcada a reunião para se discutir o orçamento, juntamente com
o contador da prefeitura e o futuro prefeito, que ficou delimitado para ser marcado, e principalmente a reunião que vai se discutir a emenda da lei orgânica. Eu gostaria de saber a posição desses dois fatos, porque a lei orgânica, para ser emendada, ela tem que ser votada em 2 turnos de interstício de, ao mínimo, 15 dias, e nós só temos mais 5 sessões pela frente. Não sei se você recorda, vereador, aquele dia que falaram da reunião sobre orçamento, que eu falei de convocar os vereadores para terça-feira, que foi ontem. Daí eles pediram que deixasse para no fim do mês agora, que não ia ter aquela reunião administrativa. Então, eu não convoquei os vereadores a pedido dos próprios vereadores, que era para deixar para terceira semana desse mês. Só que tem um problema, senhor vereador. Esse mês de novembro, uma das quartas-feiras é dia 15. Então, eu acho que se o feriado já vai cair no dia 15, acho que não tem que matar as outras 4 sessões de novembro. Então, eu acredito que teria que ser marcado... Consulta o plenário aí para ver um dia... aproveitando a terceira semana de novembro, para não ter sessão, se já no dia 15 de novembro não vai ter, porque é feriado. Então, eu acho que se já não vai ter em novembro, dia 15, que tenha no resto do mês. Seria a terceira mesmo? É, a terceira. Não. Hoje é a primeira, dia 8 é a segunda, seria a terceira, que é a vaga, a semana vaga. Então, vamos marcar para o dia 16 a reunião. Que é... Então, na quarta, no dia 14, na terça, porque no dia 15, nessa semana, não tem sessão, que é a terceira. Então, fica marcado para o dia 14, horário mesmo. Então, daí eu já peço para uma deixa comparecer e o próprio prefeito eleito, José Luiz Miranda, também para estar participando junto. O contador da Câmara, o seu Círio, também peço para ele vir. Então, já fica marcado para o dia 14. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, só por favor, indagando Vossa Excelência, sobre o ofício que eu tinha pedido na tribuna, era para ser feito um ofício encaminhado à Sabesp pelo tratamento do esgoto que vem sendo jogado no Rio de Conchas. Aí foi feito verbalmente, e daí não aceitaram, teria que ser, só que eu gostaria de saber como que foi, que eu pedi novamente ao secretário, que fosse encaminhado, então, por escrito, Vossa Excelência. Então, foi encaminhado a Sabesp esse ofício? Então, tá certo. Eu quero aproveitar e agradecer muitos pedidos que tenho feito ao secretário, aproveitando a presença. Vereador? Também, pois não. Permite uma parte? Pois não. Com a parte, o vereador Darciso. O seguinte, hoje eu tive uma informação, o senhor está falando a respeito do Rio de Conchas, muito importante. Hoje eu tive um pessoal em Juquiratiba e comentando da mortalidade dos peixes no Rio de Conchas. Eu falei, se vocês tivessem me avisado até com mais antecedência, eu viria até aqui para pegar o nosso secretário e filmar essa mortalidade de peixe aí na imediação aí do Dolly Pulim, do Bininho Tomazella, diz que muito peixe morto. Então, consequência da própria Sabesp aí que não vem nos atendendo esse pedido. Então, eu reitero o pedido do senhor. Pois não, vereador. É que nós estivemos conversando com o Ministério Público, né, senhor promotor, e ele pediu que fosse feito algumas fotos, porque o Rio de Conchas praticamente está morto. O pessoal que utilizava aí o rio para o gado beber água já não consegue mais, então nós temos que fazer uma seleção de fotos, caminhando da Sabesp e exigindo da Sabesp, porque a Sabesp, quando adquiriu a água e o esgoto, a rede de água e esgoto da cidade, foi já com essa cláusula de ter o tratamento do esgoto feito, e até agora não foi feito. Pois não. Com a parte do vereador Tadeu Neto. No caso, Vossa Excelência está providenciando essas fotografias? Seria importante que fosse fotografado também, porque a comarca de Conchas atende o município de Pereiras. Fotografasse a região de Pereiras onde são lançados também dejetos lá.
inclusive aquela região, para a prefeitura de lá ser acionada ou se movimentar, porque lá existe uma empresa privada, se não me engano, é isso? Para que ela se responsabilize por aquela situação que começa lá em cima. Muito bem, vereador, é isso aí. Bem lembrado. Vamos fazer isso, sim. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores nessa luta que nós vamos tentar recuperar o Rio de Conchas e voltar como nos tempos de antigamente, né, que podia-se pescar, nadar, mais lazeres no Rio de Conchas. Era isso que eu tinha a dizer, senhor. Vereador, sobre esse assunto do Rio de Conchas, já tem do ano passado o requerimento da doutora Valéria, do doutor Anselmo, nós encaminhamos até fita da situação que se encontrava o Rio, que nós fomos junto com o Wilson lá, no Poder Público, ele já tem até fita de vídeo, a situação que se encontra o nosso Rio. Então já vem desde uns 2, 3 anos que a gente vem lutando. Está de parabéns você também de reforçar esse pedido. Tá certo, o senhor promotor até tinha me comunicado, tinha me dito que tinha já algum processo em andamento, que seria melhor ainda para reforçar mais nessa luta. Certo, vereador? Certo. E aproveitando, como agradecer aí ao secretário José Jovelli, senhor prefeito, tem atendido a gente vários pedidos, com boa vontade, mesmo com maquinário precário da prefeitura, então eles têm feito aí das tripas, coração, como diz, e atendendo aí a maioria dos pedidos. Era isso, senhor presidente. Com a parte do vereador Elias Valdrego. Senhor presidente, eu gostaria que fosse oficiado um ofício de pesar à família de Benedito da Silva Pinto, que faleceu essa semana na cidade de Conchas, cidadão antiquíssimo de nossa cidade, da zona rural, e de família distinta e numerosa. Quanto às ambulâncias do hospital, eu só quero fazer não é uma defesa, é uma explicação como é que funciona as ambulâncias. Nós temos 2 ambulâncias avariadas e outras, não sei nem como é que estão funcionando. Sei que uma é nova, mas quando nós tínhamos 5 ambulâncias, tinha às vezes que nós ficávamos sem ambulância, porque o atendimento da população é muito grande. Eu fui até criticado uma vez aqui pelo vereador Tarcísio, que queria uma ambulância e é difícil de tomar conta das ambulâncias. Mas é comum também, quando nós não temos ambulância, e quando os outros municípios da região também não têm ambulância, nós também socorremos esses municípios. Eu quero lembrar que no acidente que faleceu a filha do Tino Simão, Laranjal, que tem uma quantidade enorme de ambulância, não tinha nenhuma. E nós que fomos lá em Laranjal socorrer esse acidente que foi levado tudo para Rubião. Então, são coisas que não é de intenção não ter as ambulâncias para atendimentos de emergência no hospital. Quanto ao óbito, existe uma repartição que o delegado deve saber. Não é o IML, é uma repartição do DIR, eu não lembro o nome dessa repartição, que atendem essas mortes sem motivo acompanhado, sem que o médico acompanhasse, e de causa desconhecida. Mas nenhum médico atesta um óbito sem saber do que morreu a pessoa. Então tem que ser encaminhado a esse órgão que é próprio lá no dia de Botucatu para essas ocasiões. Então não devia nem ter sido solicitado ao médico do posto às 2 horas da manhã para que atestasse um óbito que ele não acompanhou. A pessoa, as próprias funerárias conhecem o sistema e deviam levar o falecido para que fosse atestado o óbito lá em Botucatu, que é num setor que eu não me recordo o nome. Na próxima sessão eu trarei esse nome aí e como é que funciona essa repartição.
É o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Wilson. Senhor presidente, nobres vereadores, a Câmara Municipal de Conchas, através da mesa aqui, está decidindo que todos os ofícios de pesar agora vai ser através de todos os vereadores da Câmara Municipal de Conchas. Então, a gente vai, a partir de hoje, também vai estar encaminhando, na próxima semana, né, o ofício de pesar da Câmara Municipal de Conchas, de todos os vereadores, para a família do senhor João Guzmão, para a família do senhor Benedito da Silva Pinto, pai do Ariovaldo, funcionário do Banespa, e também para a família do senhor Ivo Valdrigue. Na próxima semana vai estar sendo encaminhado o ofício para a família das 3 pessoas. Quanto à estrada Marechal Rondon, na imprensa de Botucatu já está tendo outro nome lá, viu? É a Estrada da Morte. Porque todos os dias tem acidente na estrada, caminhões. Agora nós estamos com o tráfego nos 2 sentidos, tanto capital e interior como interior e capital. O pessoal que vai sentido interior e capital estão desviando do pedágio da Castelinho, próximo a Botucatu. Então, agora, como eu estou falando, temos tráfego pesado nos 2 sentidos. Então, já está passando, o título já está sendo bem feito, Estrada da Morte. Quanto às ambulâncias, eu acho que Conchas deveria ter, no mínimo, umas 5 ambulâncias. Porque nós estamos só com 2 funcionando. Ontem, uma estava em Rubião, atendendo um paciente que foi levado para lá, e o próprio motorista falou para mim que já a outra que estava em Conchas estava também em sentido Campinas, para Campinas. Esse que ia para Campinas ia ficar o dia todo lá. Então, se uma estava em Rubião, praticamente não tinha outra ambulância que encontre para atender uma outra pessoa aí. Quer dizer, enquanto está acontecendo com outras pessoas de outra família, tudo bem. Mas é a hora que alguém da nossa família tiver um infarto, aí precisar de ambulância, ou sofrer um acidente, aí cadê a ambulância? É uma vergonha. Eu fico triste, fico envergonhado de saber que quando só tem 2 ambulâncias para atender a nossa população, a região, os acidentes que acontecem na estrada aí hoje, que não tem uma ambulância para atender. Inclusive um vereador aqui, né, Laranjal, vizinho nosso aqui. Eu acho que nós, vereadores aqui, deveríamos fazer um ofício e encaminhar, né, urgente para o governador, para que ele mande novamente, urgente, uma outra ambulância para a nossa cidade. Porque 2 é péssimo. Tem que ter no mínimo 5 ambulâncias. Obrigado. Com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, quando um vereador aqui faz uma denúncia ou uma crítica ou expõe algum fato com referente à administração pública aos seus funcionários, o mínimo que se espera é que se apure, é que o responsável procure saber o que aconteceu. Não adianta querer justificar sem saber o que aconteceu. Foi falado que não havia ambulância. É preciso saber aonde estava essa ambulância, fazendo o quê, com ordem de quem. Se comprovar que estava transportando um doente em estado grave para algum outro lugar, está justificado. Tinha uma só e estava empenhado. Se estava a mando de alguém para uma tarefa administrativa, tem que ser imediatamente punido e responsabilizado até, se for o caso, na área penal, quem mandou fazer isso. Porque a ambulância é para transportar doentes em estados graves, como a gente sabe. Então, quando a gente fala na Câmara, a gente fala para que se procure saber o que aconteceu e o administrador tome as providências que competem a ele. É essa a nossa posição aqui. Segundo lugar, desde que eu me entendo por delegado de polícia, o óbito de pessoa que morre de morte natural é atestado por médico. Sempre foi assim em Conchas. O médico do posto de saúde sempre atestou. De repente, mandaram o médico do posto de saúde para Pereiras, não sei se ele já voltou, e ficaram vários médicos do programa da saúde, que é a mesma coisa. Ele está a serviço do posto de saúde, da Secretaria da Saúde. Existe uma determinação da Secretaria da Saúde que nas cidades onde não existe o serviço de verificação de óbito, quem atesta é o médico do posto de saúde. Não existe essa de levar para lugar nenhum. É obrigado a atestar. Se não se cumpre a obrigação, vai se responder por isso. Só isso. Então, para me desmentir, tem que trazer aqui a portaria do secretário de saúde que manda que se faça assim. Se ele mandar de forma diferente, se existir a portaria, aí eu me retrato e peço desculpa. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, só para finalizar, no início desta sessão, o senhor presidente comunicou, passou um papel para todos os vereadores aqui, delimitando que o reloginho funcionaria a sessão inteira.
Mas, como esse reloginho só funcionou hoje quando esta vereadora se pronunciou 2 vezes, eu tive a absoluta certeza que este relógio foi comprado contra mim. Mas não tem problema. Não tem problema, porque eu sei realmente falar nos tempos que me são concedidos. Uso bem da minha palavra no tempo que me é delimitado. Mas eu gostaria que, já que esse relógio foi comprado com dinheiro público, porque a Câmara pagou, não foi tirado de nenhum bolso de vereador aqui dentro, que ele fosse usado para todo mundo, só para variar e para não ficar tão pessoal, né, com relação à minha pessoa. É o primeiro secretário que esqueceu, porque isso aí compete ao primeiro secretário. Não foi o presidente. Não havendo mais ninguém na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão. A próxima no dia 8/11, às 19h30. Wilson, você que esqueceu do reloginho. Você tem contra a Valéria, Wilson? Não é o presidente, não. O que ela tem? O que o Wilson tem contra a Valéria?